Bom dia! Então, todos os dias são bons dias. Vim trazer-vos um assunto que queria ter trazido há muito mais tempo e só não sabia como abordar o assunto e se tinha ou não capacidade de falar disso. A verdade é que eu também não sei ainda como abordar o assunto, mas ao menos já me sinto muito mais confortável para falar do mesmo. Então, eu vou falar-vos do meu peso, do meu corpo, de todas as mudanças que sofreu num espaço de um ano. Acontece que, desde que eu me lembro de ser gente, assim dizendo, desde a fase da adolescência, eu sempre fui uma rapariga magra. Não esquelética, mas magra. E sempre tive à volta dos meus 50 quilos, 48, sempre muito por aí, 48, 50. No entanto, aconteceram algumas coisas que me fizeram emagrecer muito. Uma delas foi quando o meu cão faleceu, que quem segue o canal há muito tempo, ou com muita atenção, apercebeu-se, porque nunca falei disso especificamente. Quando o meu cão faleceu, eu estava no Porto de férias e soube que ele tinha adoecido quando lá estava e num espaço de uma semana não houve salvação possível e ele acabou por falecer no dia em que eu cheguei à Madeira. Logo, tive uma semana em que comi mal. Não comi porcarias, o mal não é comer porcarias, é que comi mal. Ou seja, jantava porque estava com a minha prima do Porto e ela obrigava-me a comer, não sei o quê, e na altura também estava com o meu ex-namorado. Ele tinha sempre aquele cuidado, Mariana, tens de comer, tens de te alimentar, não pode ser assim. Então, alimentava-me, mas era assim aos poucos. E emagreci aí. Emagreci cerca de 1 ou 2 quilos, tipo, para aí. Depois, isto foi em abril de 2017, em maio de 2017 a minha relação de 5 anos não estava bem. Não estava bem, não é que a relação não estivesse bem, a pessoa que estava comigo não estava bem e queria acabar. Portanto, foi um mês em que eu dei luta a mim, a ele, a nós, e não me alimentava. Pronto. Em junho foi quando as coisas terminaram e aí caí quase numa depressão, assim dizendo, não gosto de usar essa palavra porque acho que é muito forte, mas bati no fundo e emagreci, ou seja, se eu tinha 50 quilos, eu passei até 44, emagreci 6 quilos, desde abril até junho, 6 quilos. E isto porque deixei de comer o mesmo e o que comia era muito pouco ou nada. Os meus pais zangavam-se muito comigo, estavam preocupados e muito preocupados na altura. No entanto, eu sou forte, eu consigo ultrapassar as coisas, leva o seu tempo, tudo leva o seu tempo, mas nós conseguimos ultrapassar qualquer barreira que exista na vida. E perder um cão que te acompanha durante 11 anos, que esteve lá em todos os momentos que tu te lembras, e teres perdido uma relação de 5 anos, faz-te cair no fundo e bater muito forte e não houve aquele período de, deixa-me respirar e pensar bem nas coisas. Não. As coisas aconteceram muito umas em cima das outras e isso fez-me perder 6 quilos. O que é que acontece? Passei um bocado mal até as minhas amigas chegarem do continente para a Madeira porque andam na faculdade e disseram: Mariana, tu desapareceste, tu estás esquelética, gostas de ti assim? E pensando bem, as calças não me serviam, caíam-me do rabo, eu não conseguia andar 2 passos sem puxá-las para cima, tudo me estava largo, eu não me sentia bem, eu não estava bem.
E eu não estava bem e não me sentia bem com o meu corpo e com o meu físico. Estava muito magra, tinha a cara muito chupada, assim dizendo. Estas bochechas aqui não existiam de todo. E sentia-me um esqueleto ambulante. E quando me disseram isto, disseram-me: tu estás a desaparecer, tu estás horrível, cuida de ti, abre os olhos. Eu comecei a pensar: não, fogo, a Nutella existe, caramba, existe Nutella. Comecei a ganhar o gosto por comer, mas comecei pela Nutella. À noite, comer aquela Nutellazinha com pão, tipo, oh meu Deus. Ok, não interessa. Mas comecei a comer porcarias, comecei a pensar: porquê que eu vou estar triste e porquê que eu vou deixar de comer se há tanta coisa que eu adoro comer, porcarias, e não estou a comer. Caramba, sou a parva. Então, estou tempo todo sem comer e há tantos big tasties aí e... esqueçam. Eu tinha uma alimentação de caca. Mesmo, tudo o que é fast food, queijos, chocolate, açúcares em alta, sumos, era eu. A minha alimentação era só terrível, mas sempre foi. Em casa não, em casa a minha mãe sempre teve o cuidado de fazer peixe, pronto, legumes comecei a comer há bem pouco tempo, já vão perceber porquê, mas sempre teve uma alimentação muito cuidada, à base de saladas e essas coisas todas. Eu é que, sempre que podia, comia porcarias, e comia aquelas bolachas à meia da noite, Nutella, iogurtes açucarados, bebia-se 4 litros de iced tea. Eu tinha mesmo uma alimentação nada recomendável a nenhum ser humano. E na fase em que eu deixei de comer e passei a comer, ataquei logo as coisas negativas na alimentação. Acontece que eu engordei e muito. Demorei uns 4 meses a engordar. Fui engordando progressivamente até um certo ponto, ou seja, engordei progressivamente até voltar a estar no meu peso que sempre tive, até aos 50 kg, ou seja, 6 kg ganhei em 2 meses. Pronto. Acontece que depois dos 50 kg eu bati nos 60. Eu nunca tinha ultrapassado os 50 kg na minha vida. Bati nos 60 kg e o que é que acontece? A roupa que me estava larga não me cabia. A pessoa que eu via ao espelho não era eu. Eu não gostava de mim. Mesmo. Tipo, eu não me sentia bem esquelética, nem gostava de ver que não cabia na roupa, não gostava, mas ver-me com excesso de peso para o que eu sempre tive, para mim foi um choque. E já tinha ultrapassado o facto de ter perdido uma relação de 5 anos, já tinha ultrapassado isso, não foi assim, mas ultrapassei. Já o meu cão não é tão fácil de ultrapassar porque vive na mesma casa onde vivia juntamente com ele, portanto não é fácil apagar muita memória de cotidiano, mas sim, já estava bem, já estava pronta para arrasar, assim dizendo, não, mas estava mesmo bem. E quando finalmente tinha atingido aquela fase de conforto e bem-estar e estou feliz e já consigo ver bem a vida, com olhos de ver, e já não estou cega por todas as coisas más que aconteceram, eu voltei a bater no fundo no sentido psicológico de não gostar de mim. Não gostava de mim. Ponto. Sentia-me gorda. Não era que eu estivesse gorda, mas sentia-me gorda para o que eu sempre tive. Percebem? Não era mesmo exagero, porque eu tive que comprar calças. Quando a minha mãe me disse: Mariana, eu vou-te dar dinheiro para comprar umas calças que nada te servem, caiu-me tudo. Foi... Au! Espera aí! Espera aí, caiu qualquer coisa que doeu bué. Eu aí percebi mesmo: não, tu tens de fazer alguma coisa. Passar dos 44 kg em junho
Eu bati nos 44 em junho e bati nos 60 em dezembro, ou seja, num espaço de 6 meses. E depois ouvia aqueles comentários: ah, estás mais gordinha, ah, olha as tuas bochechas, ah... Tipo, não. Eu tenho um espelho em casa, graças a Deus. Eu não consegui ver que estava esquelética porque estava numa fase da minha vida em que estava a zeros de tudo. E as minhas amigas abriram os olhos. E quando elas chegaram no Natal, também voltaram a abrir os olhos. Disseram: não, Mariana, calma aí, tu exageraste um bocadinho, baixa aí 5 kg no mínimo. No mínimo não, vá, no máximo, para ficares mesmo bem. Pá, tu com 50, 51 estás ótima. 44 é que não, mas também 60 não. E eu comecei a fazer as minhas dietas. Dietas de tudo. Só não comprei suplementos. Mas teve por pouco. Só não comprei suplementos porque fui pesquisar sobre isso à net e não gostei de nada do que li. Mas falta muito pouco. Eu fiz todas as dietas e mais algumas. E não consegui emagrecer 1 quilo que fosse. Se fosse preciso, até aumentava. Eu deixei de comer porcarias, deixei de comer fast food em agosto, final de agosto, meio de outubro. Por aí. McDonald's 0, cachorros quentes 0, bolachas à noite 0, açúcares 0. E eu gostei mesmo da alimentação. Assim que me apercebi que já estava a bater ali nos 58, comecei: ok, estou realmente a ficar com as pernas muito largas, com um rabo gigante, com uma barriga feia, e não estava a gostar do que estava a ver. As dietas que eu fiz não me ajudaram em nada e eu não estava a perceber porquê, porque estava a mudar a minha alimentação radicalmente. Passava a comer sopas à noite, passava a comer legumes com peixe, legumes com carne branca, evitava as carnes vermelhas, açúcares, refrigerantes. Tinha tomado a decisão em junho de deixar de tomar refrigerantes porque sentia que não me fazia bem. Eu estava a ficar muito dependente do açúcar do Iced Tea. Dizer que num espaço de um ano, se eu bebi 3 copos de água em largos anos, foi muito. Eu não bebia água. Minha água era Iced Tea. Sede, Iced Tea. Fome, Iced Tea. Então cortei no Iced Tea em junho. Portanto, eu quando digo Iced Tea, é os outros sumos também, porque eu não bebia outros sumos, só bebia Iced Tea. Logo passei do Iced Tea para a água. E não estava a perceber, quer dizer, eu larguei tudo o que era mau, tudo o que me consumia não, mas tudo o que era super negativo para a minha alimentação, larguei, pouco antes de bater nos 60, e não vi nada com isso. E estava a desesperar muito. E depois, cada vez mais, eram mais comentários. Se bem que eu bati nos 60 na fase do Natal, e nessa fase eu estava a fazer universidade, estava a fazer um trabalho de promotora e tinha todas as pessoas para estar lá a dizer: Mariana, estás mais gorda, Mariana, essas calças estão-te apertadas, Mariana, estás com uma cara muito redonda, Mariana, o que é que tu andas a comer? Isto foi por amigos, por colegas de trabalho, por família. Assim, as pessoas que menos me criticaram foram mesmo as colegas de trabalho, porque trabalham comigo há pouco tempo, não têm noção de como eu sempre fui. Portanto, eu estar com a cara numa bola e estar com a cara como estava, para elas não era muito diferente, porque não lidavam comigo diariamente. Mas no Natal lidaram e começaram a perceber: realmente sim, está um bocadinho mais gordinha, mas não é nada de especial. Não, é algo de especial. As pessoas não podem ser simpáticas ou parvas e dizer: é só uma coisinha. Não. Também não exagerar e dizer: tens que perder 20 kg. Não, mas tens que perder 5. Quer dizer, tu aumentaste dos 44 para os 60, está aqui um desequilíbrio autêntico, tens que voltar ali ao meio. E quem me faz isso são os meus amigos mesmo, e a minha família fez-me isso só quando percebeu que os meus amigos não estavam todos a abrir os olhos.
porque ninguém ou não queria dizer nada, os meus pais, eu estava bem, já não estava magra nem estava esquelética, por isso ótimo, minha filha já não está a morrer, se ela está gorda, ou gordinha, ou fofinha, ou logo que seja, ótimo, fico feliz, é sinal que ela está a comer bem. Não, é errado. É errado porque isso levou-me a fazer muitas dietas estúpidas e eu não estava a comer bem, não estava bem comigo, não gostava de mim, não tinha vontade de me vestir sequer porque nada me servia. Não, e não, e não. Eu vou-vos ser sinceros, eu gosto muito da minha cara e ela gorda, não. Eu gosto dos meus traços faciais, gosto de ver aqui o osso, tenho muito em conta isso. Já com o corpo não sou tão assim, mas com a cara sim. E ver que as minhas bochechas estavam a ficar de esquilo, assim, e aqui isto a aumentar, e a roupa não me servir, e a pele a ficar mais flácida e com mais celulite, deitou-me muito abaixo. Tanto que eu cheguei a mandar depois fotos às minhas amigas, entretanto vieram para a faculdade, e mandava-lhes fotos e deixava sempre a parte de tudo, a dizer, olha, estou a fazer esta dieta, até que houve uma altura que uma grande amiga minha disse, não, Mariana, tu estás a dar em louca, tu já não estás a fazer dieta nenhuma, estás a dar em louca, ponto. Faz desporto, porque é que tu não fazes desporto? Faz desporto. Eu odeio desporto, odeio. Não sou a única no mundo, eu sei que não sou a única no mundo, portanto, odeio desporto. Mas sim, ouvir o meu tio também a me dizer, olha, começares a correr, não? Não é bom de se ouvir, sobretudo porque eu não estava a comer porcarias. Comi durante anos, mas durante esses anos nunca aumentei 1 grama. E sabia que estava a fazer tudo bem a nível da alimentação. Sabia que estava a cuidar bem de mim, no sentido, depois de ter largado as dietas loucas, sabia que estava a ter uma alimentação equilibrada. E que não conseguia fazer mais nada a nível da alimentação. E pensei, ok, desporto. Tenho que começar seriamente a ponderar isso porque está-me a afetar muito. E muito é... mesmo, muito. As fotos que vocês veem no Instagram, nessa altura eu lembro-me de chegar a pôr menos do que ponho. Eu ponho muita foto. E acreditem que eu nunca fui esquisita com fotos. Eu tiro 1000 fotos, gosto das 1000 fotos todas. Não é, nesta estou assim assado, nesta estou cozida, nesta estou frita, nesta... Não. Eu nunca fui esquisita com fotos. E a minha mãe começar-me a tirar fotos e eu começar a ver, eu não gosto da minha cara assim, é que nem de lado sou magra, não estou a perceber, não estou a gostar. E aí que eu disse, não, tenho que fazer um desporto e comecei a pedir à minha mãe para ir para o ginásio. Não é fácil financeiramente quando tens que pagar propinas, quando estás num curso de artes, quando tens despesas todos os dias. Fazer uma grande ginástica financeira para tentar salvar o teu cão não é fácil. E eu não queria estar a exigir aquilo porque também percebia a parte deles, quer dizer, gastaram bué dinheiro com o meu cão, tentaram salvar a coisa que eu mais gostava na vida, estavam a pagar-me um curso, estavam a pagar-me as despesas, eu percebia, mas batia sempre na conversa do ginásio, sempre. Tudo o que eu trabalhei, vamos lá ver, tudo o que eu trabalhei durante 1 ano na Madeira foi para poupar para conseguir vir para cá. Portanto, eu não podia mexer no meu dinheiro. Se eu mexesse no meu dinheiro, não estava cá hoje. Porque houve um dia que a minha mãe disse, vá Mariana, tu acabas a universidade agora, vou deixar de pagar propinas, o dinheiro das propinas vai para o teu ginásio, pode ser? Já estou farta de ouvir essa conversa, já chega, vais para o ginásio. Ok. Entretanto, tive uma tia que falou comigo e disse, não vais para o ginásio, anda para o kickbox comigo. Vai-te fazer bem, nós corremos bastante, o mestre é muito rígido e vai apertar contigo e tu vais conseguir perder peso no instante. Assim que eu ouvi vais perder peso no instante, até podia ser um desporto qualquer, haver um desporto assim qualquer que fosse Mariana a tirar-te de uma janela, desde que emagrecesses no instante, eu estava lá. Então assim, fui para o kickbox, estive no kickbox 2 meses, ia a pé para o kickbox todos os dias, ia a pé do kickbox para casa todos os dias,
chegava a casa por volta das 10 da noite para estudar, jantar, tomar banho e relaxar. Ia dormir todos os dias por volta das 3 da manhã, porque não tinha quem fizesse as coisas que eu tinha para fazer por mim. Ia para a faculdade, saía da faculdade e ia para o kickbox. Foi muito puxado. Eu estava num estado de correria muito grande, porque eram trabalhos, eram prazos a cumprir, era o kickbox, depois ir e vir a pé tira-te tempo, não tira assim um grande tempo do mundo, mas tira-te meia hora, enquanto podias estar em casa em 5 minutos, tira-te meia hora. E atenção, não é a pé a andar, como aqui em Lisboa, em que tu andas bué e não te cansas. Não, é andar na madeira, em que estás a subir, andar a pé, kickbox, a correr de um lado para o outro. Não, mal tinha tempo para me alimentar, por isso, e quando me alimentava, alimentava-me bem, saudável, com legumes, só comia sopa à noite, e estava a fazer tudo bem. Acontece que a balança baixava à sexta-feira, baixava com aquele ritmo da semana. Ao sábado e ao domingo, que era quando eu tinha tempo para descansar, não baixava. E não sei porquê, o meu mestre achava que eu chegava a casa ao fim de semana e comia tudo o que queria, que me apetecia, quando, se fosse preciso, eu chorava para não comer. Porque eu nunca me privei de comer nada. E estar-me a privar de comer um bolo, ou de comer uma bolacha, ou de comer chocolate, ou estar-me a privar disso era um sufoco. Eu tive 20 anos a comer o que me apetecia e eu podia. E estar-me a privar disso era horrível. Vinham umas lágrimas aos olhos e eu ficava a olhar para os alimentos que mais gostava. E chegava à segunda-feira e o meu mestre dizia: não, tu hoje vais fazer aula com casaco e com saco, porque tu tens que emagrecer. E tu chegaste com mais 3 quilos ainda. E eu não comia nada. Nada. Era sopa, era legumes, era peixe, era saladas, era chás. E não emagrecia. Isto assim durante 2 meses. Ou seja, os meus 60 quilos batiam nos 58, 58, 60, 60, 61, 61, 58, sempre assim. Em períodos de 3 dias, 5 dias. Sempre assim durante 2 meses. Eu tive que sair do kickbox porque comecei a trabalhar. O meu horário era noturno, não era compatível com as aulas. E muito sinceramente estava cansada daquilo. Então, para conciliar com o trabalho, fui para o ginásio. Ou seja, ia para o ginásio de manhã, acordava às 7 da manhã e ia para o ginásio às 8h30. Ficava no ginásio até à 1 e entrava no trabalho às 3 e saía, pronto, tarde. Às vezes entrava mais tarde e saía ainda mais tarde. Mas pronto, fazia sempre o meu ginásio de manhã, ou na hora do almoço, dependendo da hora que entrava. E comecei a ver diferença no meu corpo. No kickbox vi diferença a nível de força e de resistência. Eu não tinha resistência nenhuma. Eu morria. Tinham lá pessoas com mais 30 a 40 anos do que eu a ter um melhor desempenho. E no kickbox notei que ganhei força e resistência. E determinação, que era uma coisa que eu não tinha no desporto. Agora no ginásio comecei a ver diferença física. Comecei a marimbar-me um bocadinho para o espelho, para a balança, e a dar importância ao espelho. E foi o que os meus amigos sempre me disseram: tu tens a gostar do que vês. Esquece os números da balança, tu estás a maniar muito na balança. A balança não te vai dizer sempre a verdade. Tens que gostar do que vês. Vê nas tuas roupas. E o ginásio fez-me ver isso. Comecei a ver definição, a celulite ali a ficar um bocadinho mais esbatida. Eu sempre tive tendência à celulite, mas magra, portanto, também com o que eu comia, não posso pedir milagres. Mas, eu comecei a ver diferença e a gostar do que via. E deixei de me pesar, saí do kickbox e disse: nunca mais me peso, nunca mais. Vinham umas lágrimas aos olhos sempre que eu me pesava.
Chegava a casa desanimada, não me apetecia comer, não me apetecia estudar, não me apetecia fazer nada. Eu liguei aos meus amigos várias vezes a chorar. Em sufoco, eu não consigo perder peso, eu estou a fazer tudo direito, estou-me a matar, eu não consigo perder peso, nem 1 quilo. Era sufocante. No ginásio eu comecei a ter uma maior despreocupação com isso, porque fisicamente gostava do que estava a ver. Comecei a perder peso, no sentido em que o meu peso estava a estabilizar, não aumentava nem diminuía, porque estava a ganhar massa muscular. E pronto, e foi aí que eu me comecei a sentir, não, estou a conseguir ultrapassar as coisas, aos poucos vai dar certo. E acontece que quando eu saí do ginásio em agosto, porque o ginásio fechava em agosto, e quando eu me comecei a despreocupar com isso e a fazer a minha alimentação direitinha, e a comer as coisas que me apetecia, sem exageros, eu comecei a emagrecer. E hoje tenho 57 quilos. E quando soube que tinha 57 quilos, era uma coisa que me fez sentir de ganhaste o Euromilhões. Porque, primeiro, noto na minha cara que já não tenho aquelas bochechas assim, tipo, tenho, ainda estou um bocadinho aqui gordinha, mas não tem nada a ver, acreditem. A minha cara, tipo, não fazia isto, fazia isto. Entre outras coisas, se vocês procurarem fotos no Instagram, não vão se aperceber disso, têm de ter bom olho, porque as perspectivas ajudam muito. Photoshop não, eu uso Photoshop a nível de cor, contraste e luminosidade, não uso a nível de alteração física qualquer. E não vou deixar aqui nenhum antes nem nenhum depois, porque não tenho. Eu não gosto de me fotografar quando não gosto de mim. Portanto, este é o meu testemunho da minha alimentação, como é que alterou, e todas as minhas alterações de peso. E que o melhor conselho que eu vos posso dar é: tenham cuidado, não cheguem aos extremos, porque eu dizer que estava gorda aos 60 chocava muita gente, mas eu acho que era mais chocante dizer que estava gorda aos 80 quilos e as pessoas olharem para mim e nem conseguirem dizer sim, estás gorda, estás bué da gorda. Porque o povo português é muito de extremos, tu só percebes que estás gorda quando atinges obesidade. E não é preciso estar gorda para atingir a obesidade, não. Basta não te sentires bem contigo e estás gorda ou extremamente magra. Eu não me sentia bem com os 44 quilos e não me sentia bem com os 60. Agora com os 57 sinto-me bem. Tipo, ainda não atingi aquilo que eu queria os 55, mas emagreci sem me aperceber. Emagreci com provavelmente a ansiedade, estas mudanças todas, mas sinto-me bem e pronto. E estou despreocupada. Consigo abrir um frigorífico, consigo entrar num supermercado despreocupada. Socorri a nutricionistas do Centro do Bom Jesus, portanto, eu aconselho a não lá irem. Se quiserem matar alguém, podem ir. Eu tive uma nutricionista muito boa em que me disse: então, mas você não está satisfeita nem com os 44 nem com os 60, quer o quê? Eu quero o intermédio, sua burra de merda. Mas é isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu agora vou ao supermercado fazer comer e trabalhar. Yes. E dormir 4 horas. Fresca que nem uma alface, só que não. Mas sim. Depois, entretanto, vou fazer outros vídeos a dizer como é que está a ser esta experiência, dificuldades, fazer aqui uma tour ao quarto. Isto ainda está muito terrível, portanto vai demorar um bocadinho. E é isso. Obrigada por tudo, obrigada por todas as mensagens que mandam e pela boa energia. E fica aqui um testemunho de uma coisa que era para ter sido falada há mais tempo, mas só agora que consegui. Um beijo e um queijo!